Bom dia para todos, menos para alguns. Meu nome é Lucas Cabe, você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast, o seu podcast que, assim como o James Gunn disse, olha sempre para cima. Mas ele que é depressivo e está aqui com a gente hoje, que sempre olha para baixo, Felipe Revulo. Exatamente, mas diferente aí de outros diretores, eu olho para baixo não com desdém, mas junto com as pessoas. É isso aí, filho. E ele que sempre olha pro lado, porque quem tá passando é o bonde, Gabriel Casu. Aí você foi na Kryptonita, né, mano? Você é foda. Salve, salve, galera. É foda isso, né, mano? O James Gunn, esse Look Up, é um logo legal, né, velho, pra você colocar pro Superman. Sim. Apesar do aquele filme lá de Não Olhar Pra Cima, e o Jordan Peele fazendo Nope também, talvez tenha dado um contraste, mas ainda assim é interessante. E como você já percebeu pela thumbnail, pelo título desse vídeo e desse podcast aqui, hoje nós iremos falar sobre a trajetória do nosso querido azulão, o Superman, nos cinemas. Começando lá do primeiro filme de 1900 e alguma coisa, que agora não lembro, porque quem viu esse filme foi o Felipe 68. Revolo, 68, e até chegando nos filmes ali do Zack Snyder, mas a gente vai cobrir aqui apenas os filmes do Superman sozinho e sem ser os filmes de animação. Então não vai ter as animações lá da Warner que todo mundo gosta, e não vai ter Batman vs Superman pra alegria de todo mundo, né? Porque a gente não merece discutir essa bomba de novo. Mas a gente vai falar dos outros filmes aí, e a gente espera que vocês gostem. A gente fez uma divisão democrática aqui, né? 2 filmes para cada um ali, e a gente vai comentando basicamente aqui como é que aconteceu, se a gente gosta, se não, se é legal, se não é, daquele jeito, quarto elemento de ser, que você já tá ligado como é que é. Então, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para quartoelementopodcast@gmail.com ou então deixa uma mensagem no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso LinkedIn e qual outra rede social que tem? No nosso Threads, em qualquer lugar, velho. Só deixa a mensagem que a gente vai ler, mas não hoje, no próximo episódio. Vamos começar com ele então, Filipão. Você vai querer dar um resumo ou você vai me contando basicamente? Eu não sei como é que a gente vai estruturar isso ainda. Eu quero falar um pouquinho, então, antes, porque o filme de 78, né, que é Superman, um filme, né, ele não foi, de fato, o primeiro filme de Superman, né, já teve outros antes deles, ali na década de 50 e tudo mais, mas não tinha longa-metragem, né, e Uhum. era aqueles Nickelodeons que você ia pra ver no cinema e tudo mais, você via parte da Sim. história, passava um tempo, você via mais uma parte, né, tipo, nisso, né, até que você teve essa ideia do filme, do Superman, o filme, né, e foi até interessante essa divisão que você fez, que foi feito meio que na cagada, e pelo menos o filme um e 2 eles são meio que uma obra só. Tipo assim, Hum, tanto que eles foram filmados juntos, né, porque naquela época tava dando muita treta de, tipo assim, fazer um filme, um investimento muito grande, sabe? Aí não vale a pena você fazer um investimento todo, filmar e depois ver se vale a pena rodar o 2 e fazer um investimento todo de novo. Então, você faz todo o investimento, dá filme o 1 e o 2, e, tipo assim, já tem uma coisa melhor. Tanto que eu acho que eu tava pesquisando, os Três Mosqueteiros antigos também foi nesse esquema. bom filme. Gravaram 2 filmes de uma vez só. Só que o que que acontece? Tem um golpe aí no meio do filme, Hum. que vocês podem ver que o primeiro filme ele foi dirigido pelo Richard Donner, né? Só que Esse cara é bom. aí alguém foi e confundiu o Richard no meio, e o segundo é acreditado pelo Richard Lester. Porque aparentemente teve uma grande treta lá, que o Donner ele era meio chato e tudo mais, principalmente com o pessoal da produção. Uhum. Então deram um jeito de correr com ele, né, no meio do percurso. E aí o Lester assumiu e aí ele mudou bastante o tom do filme e tudo mais. A própria galera da produção não gostava dele, né? Tem até o rolê que se eu não me engano, foi o. Agora esqueci o. Pra confirmar aqui o nome. O ator principal, Christopher Reeve? Não, não, o pai dele, que é o Marlon Brando. Ah, sim. É, ele deu treta, então ele não deixou usar as cenas dele no segundo filme. Já estavam gravadas e tiveram que fazer um. Deu um maior BO, só que aí em 2006 eles fizeram o primeiro Snyder Cut da história, que é em comemoração ao lançamento do Superman Retorno, né, que é o filme de Sim. 2006. Eles reeditaram o filme e conseguiram fazer mais ou menos uma versão do Donner pro 2. Tanto Pode crer. que hoje, inclusive, você não consegue mais encontrar legalmente a versão do Lash. Tipo assim, você tem que baixar. Tipo, se você for no Mac e Hum. tudo mais, só tem a versão do Donner. Tentar Que excluir do, merda. do universo, É, né? tanto que, tipo assim, Alguém podia fazer isso com o Thor 3 também, né? rola muito uns falsos, umas falsas memórias, que igual até viralizou um tempo atrás a cena do filme 2 que o Superman, a Lois revela o Superman, que não sei se você chegou a ver, que é ela com uma arma apontando pra ele, fingindo que dá um tiro. Nunca vi isso, Essa não. cena, essa cena é só do filme novo, de 2006, não tinha no original. Era uma cena de Pode crer. teste.
em contrapartida, umas coisas que estavam muito presentes na minha memória, assim, foi a cena que o General Zod sopra e sai saindo todo mundo e tira a peruca do Lex e um sorvete bate na coisa. Pô, não tem mais essa cena. Essa cena aí era só da versão do Lester. E aí fica Uhum. naquele filme que fica brincando com a sua memória. Que Dito viagem. isso, Daqui a pouco tem uma versão na internet aí que é o compilado dos dois juntos. É o dois, é igual o Evangelho, né? Superman 2.5. Na moral. Faz o Hobbit que eles editaram, uma das melhores partes. É. Mas aí, isso é tão interessante, tipo assim, o primeiro filme, né, ele é dividido em basicamente 3 partes, né, mas, tipo, não é o primeiro, segundo, terceiro ato, sabe? É, tipo Uhum. assim, uma primeira parte mesmo, com início, meio, fim, em Krypton, né, mostrando toda a questão da arrogância, inclusive no primeiro filme você tem já o tribunal lá condenando o Zod e o pessoal pra Zona Fantasma, já fazendo link com o que seria ser o segundo filme. Você tem a queda de Krypton. Inclusive é muito engraçado que as coisas eram tudo muito rápidas, então, tipo assim, eles acabam de condenar o coisa, né? Aí no mesmo tribunal já condenam o pai do Superman, o Jor-El, também, porque ele tá falando que o mundo explodir. Tipo assim, acabam com uma coisa, começa o outro, aí ele Uhum. volta pra casa e o mundo explode. Tipo assim, é uma sequência muito. Tipo, são 10 da manhã e já aconteceu isso tudo. Aí a gente tem basicamente uma segunda parte, que aí é essa criação do Super-Homem, né? Do Clark na fazenda, né? Ele caindo, aí o casal, a Marta e o Ben, agora não lembro o nome dele, do pai do Superman. Pô, Ben é o pai do Peter Parker, né? O vô do tio, Pá, sei lá. Eu não lembro o nome do não, pai do Superman, não. alguma coisa, o Senhor Kent. Acho que é Jonathan. É, Jonathan Kent. Jonathan Jonathan, Kent. Jonathan Kent. Criando ele e tudo mais. E é muito engraçado o quanto tipo assim, o Superman sempre tem um tom meio messiânico, né? Mas esse filme, ele tem um tom muito messiânico. Tipo assim, do dele falando e tudo mais, e o pai dele virando e falando que ele sente que ele veio para esse mundo por um propósito, toda essa questão, ele chegando, fazendo uma, uma referência muito religiosas mesmo, né? Uhum. Até o momento que o pai dele morre, nesse é uma morte muito mais crível do Superman não ajudar, porque o, o Superman chega o Clark, né, ele chega da escola, vai brincar com o cachorro e ele vai ter um ataque cardíaco, né? Aí ele vai apostar uma corrida com o pai dele, ele corre, o pai dele fica com um ataque cardíaco, aí faz sentido ele não Não tem como ajudar, ligado. né? Ele nem percebeu, assim, no momento. E por fim, a gente tem todo o núcleo em Metrópolis, né? Aí você vê o começo do Superman chegando para ser um jornalista, ele conhecendo a Lois Lane, ele conhecendo o Jimmy Olsen, né? Os primeiros atos de heroísmo do Superman, que é uma coisa que eu até tava vendo esse filme, tipo assim, é engraçado que eu comecei a sentir falta disso em filme de herói de verdade, né? Tipo, de recente, você não tem mais cena do herói sendo super-herói. Tipo assim, o herói tá lá resolvendo o BO dele, mas tipo, você não vê Ah, ninguém. tem algumas só, mas muito pouco, né? Tipo, É, o Homem-Aranha salvando a galera lá no barco, que o barco seja é, dividido e tal. mas tipo assim, o barco dividiu porque o problema é que ele criou. Ele não chegou em um barco que estava dividindo e foi, sabe? Aqui Uhum. você tem literalmente a cena do Superman tirando um gatinho da árvore, sabe? Tipo assim, a cena mais Uhum. Isso grande faz coisa falta pra assim. caramba mesmo, velho. Eu também Sim. senti isso vendo os filmes, cara. Não, do Snyder não tem nada disso. No Snyder, o Superman coloca o gato na árvore, arranca a árvore e joga ela no espaço pra mostrar que ele é mau. Corta pela raiz. É, mas você tem. E aí, umas coisas que tipo assim, foi legal rever esse filme depois de tanto filme de herói que a gente tem, sabe? Porque, primeiro, esse é um filme que ele é um filme bobo, sabe? Tipo assim, igual o quadrinho antigo, de fato. Então, e aí você vê que, tipo assim, por que a galera é tão ranzinza com super-herói hoje, sabe? Como que o Batman é fascista e tudo mais, mas, tipo assim, é muito engraçado o jeito que o Superman é com os bandidos, sabe? Ele tem um tom quase paternalista, sabe? Ele nunca é, tipo assim, o Superman, vai ser até chato ficar batendo o Superman do Zack Snyder, né? Mas é a comparação que eu tenho. Né? De, tipo assim, o Superman chegando de cima e olhando para as pessoas que bate para cima. Não, aquele chega pro bandido que tá escalando um prédio e fala, acho que você deveria usar o elevador. Aí ele pega
O bandido leva ele pra polícia e fala, olha, eu ouvi falar que é bom confessar. E aí deixa o cara ali, confessar é uma coisa boa pra alma. Então ele nunca tem esse lado, de, tipo assim, de... eu acho que ficou muito marcado isso, mais no Batman do Superman, né? Mas, tipo assim, ficar olhando pra os bandidos, tipo, esse câncer da sociedade, esse tipo de coisa. Vocês são sujos, eu sou limpo, né? Não tem essa visão. Sim. Nesse filme aqui do Retorno, né, que eu vou comentar mais pra frente, eles tentaram emular um pouco desse Superman aí, né? E tem uma parte lá que ele salva no avião, a galera, aí ele fala, galera, mas não deixem de voar. Estatisticamente ainda é o meio mais seguro. Tipo assim, ele é piadista, né, mano? Isso é uma... Eu vou ter que entrar e falar um pouco do meu também. É porque essa é uma frase do filme 3, caso. Sobre trem. Sim. Tem um acidente de trem e ele vira e fala: pessoal, aconteceu um acidente no trem aqui, ó, mas não para de andar de metrô, porque eles estão dizendo ainda que é o meio mais eficiente e mais seguro do mundo e tal. E é engraçado, porque isso aí é uma referência, porque usaram essa frase no filme 1. Olha aí que da hora o callback, velho. No primeiro vez que ele sai pra Superman, justamente porque tem um problema, a Lois Lane vai pegar em um helicóptero, né? E aí dá um problema e ele salva ela e ela fala, né? Embora tenha isso, voar ainda é o jeito mais seguro de viajar. Sim. Então, ele faz. E aí, tipo assim, esse filme, o filme 1, principalmente, ele tem toda uma vibe de desenho animado, sabe? Tipo assim, o Lex Luthor, ele se autoproclama o maior supervilão do planeta Terra, sabe? Tipo assim, ele tem um sidekick meio bobão e uma outra ajudante meio, sei lá, voluptuosa. Fatale, tá. E aí você tem todos os negócios, aí fica essa coisa de, tipo assim... O ajudante dele é o sobrinho dele? Agora eu não lembro qual é o sobrinho, mas é um cara bobo. É o cara do 2 Homens e Meio? Acho que sim. Porque ele deve ter mantido, né? Porque o 3 porque ele continuou. No 4. Tá. No 4 tem o Lex Luthor e tem ele. E aí você tem toda essa questão, tipo assim, o plano do Lex Luthor é um plano super idiota, porque todo o clima que é porque o Lex Luthor ele tá comprando terrenos no meio do deserto que não valem nada, e o plano dele é jogar uma ogiva nuclear no deserto, porque aí vai abrir a falha de San Andrés e o deserto vai virar uma praia, e aí todos os terrenos dele vão se valorizar. Tipo assim, é um plot muito de desenho animado, sabe? E como que o Superman resolve também no final é bem desenho animado, né, mano? Depois você vai chegar lá. Velho, eu não vi esse filme, mas agora eu quero muito assistir ele. Esse plot é muito Phineas e Ferb, cara. Isso me lembrou o caramba, agora do Smith. Do Smith, né, velho? Muito do Smith, cara. Então, mas tipo assim, eu acho que, embora tá tudo isso dentro do tom do filme ainda, sabe? Tipo assim, porque o filme inteiro ele tem esse tom, tipo, de quadrinho antigo mesmo, sabe? De fato, as primeiras aventuras lá, igual um tempo atrás eu tava lendo os X-Men antigão, sabe? E era umas coisas meio assim mesmo, sabe? Tipo, a galera vai mandar um míssil em algum lugar do nada que eles tiram e fica, e as coisas são meio assim, e dentro disso tem coisas legais. Eu acho que o mais legal disso é a vibe, sabe? Eu acho que é um filme bem humorado, bem bobo, mas não é igual o Batman do Adam West, que parecia que a série tava rindo do Batman, sabe? Sim. Tipo assim, era a série olhar e falava, olha como esse super-herói é ridículo. Da dor física, né, velho? Eu não consegui nem assistir. Essa série... Oi, pode falar, cara. Esse Superman, eles querem passar todo o tempo que ele é esperança, né? Trazer esperança pra galera. Tanto que a cena do voo desse filme, eu acho que é uma das mais emblemáticas da história do cinema. Acho que foi a primeira vez que um personagem voou com outra pessoa, assim, num filme, se eu não tô enganado. Que repercutiu tanto. A galera fala muito dessa cena. O Christopher Lee, ele é muito bom em simular voo, inclusive. Porque aí você vê o trabalho de atuação dele, que ele tenta fazer movimento e tudo mais. No filme 2, que tem outra galera lá, a galera voa tudo dura, sabe? Ele não tem o malemolência dele na hora de fingir que tá voando. Sim. Não, ele é um puta ator, né? Quando ele tá com óculos e sem óculos, ele muda completamente, mano. Você já até viralizou no Instagram, né? Os caras comparam ele com o Henry Cavill, coitado. Não, mas eu ia até comparar, tipo assim, eu não sei o que ele faz, mas ele, de fato, quando ele tá com o Superman, ele fica com uma cara de Superman não, de Clark Kent, ele fica com uma cara de bobo, sabe? Parece que, inclusive, o rosto dele fica mais redondo só pela expressão, sabe, dele. Sim, a postura do corpo também, né? Muda. Sim. É foda. Aí, quando ele vira o Superman, é outra coisa, sabe? Tipo assim, dá pra acreditar totalmente que é só o óculos mesmo e a expressão faz as pessoas não perceberem, porque, tipo assim, se aparece depois sei lá, um super-herói aí, super B10 e coisa com a minha cara, ninguém vai acreditar que sou eu, só por atenção. Só falar que você parece, não, mano, você parece pra caramba com o cara lá, velho. Sim. Eu não sei como é que tá no tom desses filmes aí, velho, mas tem algumas cenas aqui que é bizarro mesmo a mudança que ele tem de comportamento pra demonstrar o que é o Clark Kent.
o que é o Superman, porque no filme, nos que eu vi, né, é bem mais exagerado o tom. Então, quando ele tá de Clark Kent, ele, tipo, mano, é um babaca completo, assim, o cara não consegue andar sem tropeçar, sacou? Ele é desengonçado o tempo inteiro. Então, eu achei muito exagerado, mas mesmo assim, eu achei uma mudança muito boa na parte performática dele, sabe? De expressão, corpo e tal. Muito foda, velho. E isso aí, mano, eu sei que o povo bate no Henry Cavill e tal, mas eu quero ver se o David vai conseguir fazer também, tá? Porque pra pegar ele vai ser muito difícil, mano. E sempre Mas vai ter a comparação, né, mano? Uhum. isso é uma coisa que rolou muito da diferença do Donner pra quando foi pro Flash, né? Que acho que até que dirigiu esse que você viu também, cara. Tipo assim, ele tinha uma visão, tipo assim, esse é um universo lúdico, esse é um universo infantil, sabe? Mas esse não é um universo infantiloide. Ele tem essa diferença muito grande, sabe? E Uhum. aí, você vê até na diferença do corte do filme 2 tipo assim, quando entra coisa, fica, tipo assim, fica ridiculamente mais bobo, sabe? Tipo assim, Uhum. que aqui é esse bobo, tipo assim, não é um bobo ruim, sabe? Tipo assim, é de um mundo que ele é mais infantil, que ele é mais, o mundo inteiro reage, assim, sabe? De ser mais, esperançoso, de ter pessoas mais ingênuas do que na realidade normal, sabe? Uhum. É isso, tipo assim, tem uma cena que tem no primeiro filme que tem um policial falando, tipo assim, um cara veio, trouxe o bandido pra mim e saiu voando. Aí o coisa a polícia falou, você tá indo demais, tem que tirar uma folga. Aí aparece um barco com dois bandidos no meio de Wall Street pra ver também, ele fala, e eu vou tirar uma folga também. E aí, sabe? Não As é piadas isso, boas. é muito mais tranquilo, assim. O filme 2 por outro lado, ele é um filme que sofre um pouco mais, principalmente o final. É engraçado que o Cadu falou do final do filme, que já é clássico, né? A volta no tempo girando a Terra ao contrário. Que era esse final deveria ser o final do filme 2 não do filme 1. Só que a galera Ah, achou sim. que Eu pensei ia que eles ser. usaram isso no primeiro porque o vilão era o Lex Luthor, né? Não teria como fazer uma batalha corporal contra ele, então vamos vencer aqui no intelecto, vamos fazer ele voltar no tempo aqui pra Não, resolver o problema. porque o que acontece? Ele solta dois mísseis, né? Ele consegue impedir um e o outro chega a colidir e por causa do desmoronamento do mar, do terremoto, né? A Lois Lane literalmente morre. E aí o Superman volta no tempo pra conseguir salvar ela antes disso acontecer. Mas essa parada dele girar a Terra ao contrário pra voltar no tempo, mano, hoje em dia ninguém ia aceitar isso, tá ligado? Então, mas eu acho muito coisado, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que foi muito mais uma representação visual de, tipo assim, porque é a mesma coisa que o Flash faz, ele corre muito rápido e ele volta no É. tempo. Ah, mas tipo assim, o jeito que o Flash faz dá pra ser. É mais crível, porque meio que O quebra a Flash barreira. turva as águas. Ele parece É. ser profundo, mas Ele não é que... Não, também. É, ele quebra o tempo, pô. O Superman não, ele mostra ele indo rapidinho, assim, girando assim. Você fala, mano, aí não, né? sim, é o mesmo É o conceito mesmo de duas princípio. formas É. diferentes, sabe? Acho que as pessoas pegam muito mais no pé desse negócio do que necessita. E Uhum. foi a inspiração pro Raul Gil fazer aquela música dele que ele fala do Superman. Então, tipo assim, essa cena já ganhou aí. Auge. Raul Gil não, não é Nem Raul sei Gil, que não, música é essa, que música é essa? é o Gilberto Gil, é uma música que chama Super-Homem, se não me engano. Pode Essa eu crer. nunca vi, não. Raul Gil Coloca aí na edição aí pra gente. Não é, pode, se colocar, cai. Aí é foda, hein? mas aí o filme 2 ele é um pouco mais problemático porque ele quis tentar tratar de um assunto um pouco mais sério, tipo assim. E aí, como teve esse problema de bastidores, teve duas coisas, ficou muito difícil. O filme 2 é sobre a relação do Superman se entender como figura pública versus figura privada, dele ter que escolher Uhum. entre. Lembra muito o Spider-Man 2 do Tom Maguire, Uhum. tipo assim, eu vou ser essa figura pública ou eu vou ficar low profile para ter uma vida com a pessoa que eu gosto. Então tem essa escolha e tudo mais, e aí ele faz isso, aí ele de fato nesse filme é quando ele e a Lois Lane se começam a ter um relacionamento e tudo mais, só que aí ele acaba abdicando dos poderes dele para ter um relacionamento com ela, e aí o Zod acaba chegando na Terra e tacando zaralho, né? Ele e o pessoal, e aí ele tem que recuperar os poderes dele de alguma forma. E esse é um dos grandes problemas do filme. Tipo assim, Eu não sei se é nesse ou no é, primeiro, mas tem um diálogo muito engraçado da Lois Lane com o Superman que eu lembrei aqui, que ela fala que o Clark não é ninguém, tá ligado? Pro Superman. é, Aí é foda. é, e o
ele acaba descobrindo e tudo mais. E tem todo esse diálogo, inclusive nessa versão que eu vi agora com o pai dele e tudo mais, ele falando o quanto que era irreversível essa mudança, e essa mudança acaba sendo extremamente reversível, diferente do que é dito. E aí, o final do filme original, né, que seria o Superman percebendo a responsabilidade dele, né, por ser essa figura e tudo mais, esse protetor, deveria ser o final dele, de fato, voltando ao tempo aí e não revelando a Lois Lane o coisa dele. Aí Só que, seria tipo, foda, tem né? Seria é, foda. Porque isso aí Seria mega, desencadeou tudo, né? só que aí tem um final muito mais bizarro, que é ele dá um beijo nela e apaga a memória dela com um beijo. Porque gastaram o final O numa novo outra coisa. poder dele, mano. Inclusive, tipo assim, eu tava vendo, não sei o quanto isso é retcon da internet, o quanto é verdade, né? Mas se conseguir os planos originais mesmo, até a continuação vai ser muito melhor, porque o que acontece é o míssil que o Superman joga no espaço, né? É o míssil que solta o Zod, né? Que é até essa montagem. E aí no plano original seria, como que ele teve que correr, fazer. Ele pegou o míssil e jogou de qualquer jeito, por isso ele foi no espaço e acertou o Zod. o Zod. Uhum. Só que não tem isso, né? É só coincidência mesmo. E, tipo assim, são dois filmes bem legais, eles não são. Acho que a galera que vai ver eles hoje provavelmente não vai gostar, quem tá numa época bem cínica, né, dos super-heróis. Super-heróis, para eles serem levados a sério no cinema, eles têm que ficar longe da origem dele dos quadrinhos, sabe? Então, ele não pode ser um homem de colã, tem que usar uma armadura, sabe? E aí você pergunta por que o Superman precisa de uma armadura. A pele dele provavelmente é mais resistente que a armadura que ele tá Na vestindo. moral, Sim, e a galera hoje em dia não consegue ver um filme que, tipo assim, pensando como era na época, tá ligado? Com a parada datada, igual Star Wars. Muita gente não gosta dos 3 primeiros filmes, prefere os últimos, tá ligado? Só porque não Não, consegue assistir os efeitos especiais da época. Porra, não, aí é foda. não gosta também por esse tom, sabe? Esse tom meio mais Mais infantil, assim, inocente, sabe? né? Mais inocente, porque é isso, assim. eu acho que inocente é a palavra, né? Porque tem muita coisa que Sim, não é infantil ali, mas é muito bobo, né? sim. Sim. Até as partes do. Oh, e tipo assim, tem uma parada que até tem no Dragon Ball também, mano, que é a parada do Goku vendo a calcinha da Bulma, naqueles clássicos lá, tá ligado? Não sei qual desses filmes, não sei se é os do Lucas ou do Felipe, tem uma cena lá que a Lois Lane vai testar a visão de raio-x do Superman, ela pergunta qual calcinha que ela tá, a cor. Não sei É nem no qual filme que primeiro. é isso, mano, bizarro isso, tá ligado? Não, e, inclusive, isso é um plot point muito importante do primeiro filme. Porque ele fala isso, e aí ele responde a cor, e ela fala que ela consegue ver tudo, e ele fala que ele só não consegue olhar através de chumbo. Sim. Aí, essa nota dela sai no jornal, e por isso o Lex Luthor esconde a Kryptonita no chumbo. E aí eu. Aí ela é Ela, foda também, revelando o ela segredo também é do cara. burra, né? Revelando a fraqueza do cara, é foda. Na moral. Tipo assim, eu acho essa primeira duologia aí que foi feita junto, ela é bem interessante. Tipo assim, não é nada demais, não é coisa. Mas eu, sei lá, eu acho que eu daria um 8 pro 1 e um 7 pro 2. Caramba, Mas o 7 que você tá falando é da versão do diretor ou a versão principal lá, original? É a versão do diretor, porque você não encontra mais a outra versão. Pode Tem crer. que a galera escondeu ela, assim como a Atari escondeu o ET no deserto. aí é foda. Mas Pode aí, crer. o universo recusou a mudar, né, cara? Manos, eu vou falar dos meus aqui então, né? Eu comecei pelo Superman 3 ali, que saiu em 87, se eu não me engano, 83. Agora eu não vou lembrar a data certinha dos dois aqui. Mas eu fiquei de cara, porque assim, o começo do filme, velho, ele é muito. Não sei se vocês assistiram, se vocês lembram de alguma coisa Não dele. lembro de nada, mano. Mas ele começa num tom muito bizarro, velho. Parecia um filme do Didi, tá ligado? Tipo, o começo do filme é o tanto de coisa que vai dando errado. Tipo, o moleque vai atravessar a rua, aí a rodinha do. Aí, sei lá, o cadastro dele desamarra, aí ele vai amarrar o cadastro, aí o táxi tem que desviar, o táxi desvia, aí a mulher solta um galo, aí esse galo sai correndo e bate nos caras que tá carregando a televisão quebra. Aí a televisão quebrou e vai acontecendo uma série de Tá desgraças. igual assim. premonição, hein? Uma moeda Só que é desencadeia um tanto de coisa. Só que é só coisa engraçada, tá ligado? E aí, no final disso tudo, tem um táxi, e esse táxi vem e atropela um hidrante. E só que ele atropela o hidrante, e meio que o hidrante, ele entra no carro. E aí o hidrante vaza e começa a encher o carro de água. E o cara vai morrer afogado dentro do táxi, tá ligado? Só o táxi fica dentro d'água. Aí o Superman vem voando e salva o cara, tá ligado? E eu fiquei tipo, mano, que é isso que eu tô assistindo, sacou? Só que aí na sequência, ou é antes, não lembro agora direito, assim,
entra uma cena que tem um negrão e ele tá no negócio do governo lá, porque ele tá querendo pegar o seguro-desemprego dele, né? Porque ele tá desempregado e tal. E eu tô olhando a cara desse negrão e eu falei, que esse cara, velho, eu conheço esse cara de algum lugar, mano, não é possível. E eu vi em inglês, né? Na hora que ele abriu a boca pra falar, pô, mas eu não vou ganhar mais meu dinheiro e tal, era o Richard Pryor, velho. Aí eu falei, mano, se tem o Richard Pryor nesse filme, esse filme é uma comédia pastelão. Porque não tem. O Richard Pryor ele só faz comédia pastelão. E aí eu falei, velho, é um filme de comédia. E literalmente, Superman 3 é um filme de comédia, mano. Mas É um filme muito de comédia. isso foi uma briga que teve lá que eu falei, porque quando o Lasseter assumiu a direção do filme 2, ele quis transformar o filme num filme de comédia. E foi o filme 2, ele já tem original já tem uma pegada, assim, Uhum. de ser muito mais cômico. Ele Então, era fã do Batman, né, Zé? Daquele Batman lá do Oeste. E aqui, velho, aqui é muita comédia, tá? É um filme completamente de comédia. Ele não tem nada de, tipo, outros gêneros, velho. Até os momentos super-heróicos dele, de ação e tal, é super de comédia mesmo. Então, os momentos que o Superman vai trocar de roupa, né, que ele é Clark Kent, ele vai trocar, é sempre de um modo bizarro. Tipo, tem uma hora que ele entra numa cabine de foto, e aí, tipo, tem uma criancinha lá, aí tira, tipo, 4 fotos dele, mostra ele trocando de roupa, assim, tá ligado? E a última ele fazendo do joinha, assim. Por que ele ia fazer isso dentro da cabine? Ele sai, ele olha se tem foto, pega as 3 que mostra que ele é o Clark Kent e entrega a fotinha que tem ele de Superman pra criança que tá lá. E os diálogos, velho, é só diálogo, assim, quinta série pra cacete, bobão, nonsense. Só que esse filme, ele tem um problema muito grave, porque até os primeiros 40 minutos, ele é isso, sacou? É um tanto de cena de comédia pastelona que não faz nenhum sentido. Tem uma cena que eu achei muito foda, que ela é totalmente quadrinho, assim, que é o Superman vai com um carinha lá, que ele é fotógrafo é Clarim Diário aqui, né, o nome. é o Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen, ele aparece, dá um guarda-graça e some depois. Ele aparece por 2 minutos no filme só. E é um outro. O Jimmy Olsen até fala com esse fotógrafo, tipo, porque quando rola essa treta do hidrante, né, que o Superman salva o cara tava lá e não tirou foto. Aí o Jimmy Olsen fala com ele, pô, velho, o fotógrafo ele anda com a câmera, ele dorme com a câmera, tudo com a câmera, não sei o quê. E aí tá ele, esse estagiário fotógrafo aí, e eles estão indo pra um local pra poder fazer uma entrevista lá que o Clark tinha que fazer, e tem uma. Como é que eu posso dizer? Uma fábrica de engenharia química, por assim dizer, com os produtos químicos lá, e começa a ter tipo um terremoto bizarro. Não me explica direito o que acontece, mas começa a explodir as coisas, pegar fogo, aquelas bizarrices todas lá. E aí esse fotógrafo fala: não, eu vou tirar a foto mais foda de todas. E aí o Superman ele entra no carro de um lado normal e ele sai já como Superman, né? E vai começar a salvar a galera. Aí o fotógrafo sobe na escada de incêndio, velho, gigantesca assim, e obviamente dá merda. Ele cai e tal, fica fudido lá com a perna. E aí, tipo, uma coisa que eu achei bizarra nessa cena é que as pessoas tratam o Superman como se ele fosse, tipo, a coisa mais normal do mundo, velho. Não existe nenhum tipo tipo. Ninguém assusta quando ele aparece, sabe? Tipo, o cientista tá na sala lá e tem produto químico lá. Aí o Superman chega e fala: oi, eu vim te salvar. Aí ele fala: eu sei que você veio me salvar, mas eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui, essas coisas vão queimar. E se elas queimar, elas vão chegar a uma temperatura muito alta e vai explodir meio continente. Aí o Superman fala, tá bom. Aí ele, obrigado, Superman. E o Superman sai. E o cara fica lá e eu fico tipo, mano. Mano, deve ser por eles. A ideia, né? Tentando imaginar. O que eles imaginaram? É porque já passou 2 filmes, então é como se passe muitos anos e a galera já acostumou com o Superman. Mas é porque, tipo assim, o cientista tá lá e ele precisa manter os bagulho frio, tá ligado? E ele vê o Superman e o cara tá calmíssimo, tá ligado? Tipo assim, o cientista ele tá de boa. Ele não pede ajuda pro Superman, ele não fala que tudo tá fudido, é tipo, eu preciso manter isso aqui resfriado, eu vou morrer aqui, tá ligado? Mas eu, tipo, não tem nenhuma emoção, só que eu acho isso engraçado, sabe? Ele combina com o filme. Aí o Superman sai voando rapidão, chega num lugar que tem um lago, aí ele congela a parte de cima desse lago, carrega a parte congelada do lago, tipo, um bagulho grandão, chega em cima da explosão e solta a parada. E aí, por causa do calor da explosão, o bagulho vira água e chove no local. Aí vai, para de ver. Aí todo mundo fica lá, Superman, que não sei o que, tal. Aí corta pro outro. Eu ia falar que eu entendo esse ponto. Por exemplo, no Superman 2 tem uma cena que quer mostrar isso aqui. A nossa definição é muito melhor bem feito, né? Tem uma parte que tá o Clark e a Lois, né? Nas cataratas do Niágara. E o Clark pergunta, você não tá gostando da vista, né? Tipo assim, é a maior catarata do mundo, né? Ela fala, depois que você vê o Superman, nada mais impressionante, sabe? Nossa. Mas, tipo assim, é muito mais elegante a forma muito mais de elegante. mostrar isso do que... Muito mais. E ela deu uma cortada no Clark cabulosa, tadinho. É tipo a Mary Jane com o Peter Parker, né, velho? Nunca quis o Peter, só queria o Homem-Aranha, sacanagem. E aí, tipo assim, corta pro outro cara lá e nem explica isso, né? Tipo, eu tava reclamando que tava na fila sem conseguir o emprego e corta pra ele trabalhando numa empresa já.
Aí ele já arrumou um emprego, tá trabalhando na empresa, e aí tem um computador. Velho, é muito bizarro tanto que os computadores evoluíram, né, mano? Era uma caixa assim, e você tinha só. Não é nem um mouse, é tipo um trackpad só que você vai mexendo dele assim, e você só dá comando pro lado e, tipo, pra esquerda, pra direita, pra baixo, pra cima. Só isso que faz. E só que esses 4 comandos, o Richard Pryor, que eu não lembro o nome do personagem, ele consegue mudar o contra-cheque dele, fazendo, em vez dele ganhar um salário, ele ganhar 10 salários. Tá ligado? Ele entra lá no computador, altera tudo. E aí o dono da empresa descobre isso, obviamente, né? Chama o Richard Pryor e, em vez de mandar ele embora, fala assim: não, você vai me ajudar a fazer várias sacanagens aqui, nós vamos criar várias coisas legais, porque você é um gênio. E aí, do nada, esse cara ele virou um gênio da informática, tá ligado? Tudo da informática ele manja. Só que ele não manja só da informática, ele manja de bioquímica, engenharia, mecânica, porque ele começa a bolar um plano de como controlar o Superman, velho. E aí os caras, do nada, criam uma kriptonita falsa. Aí rola essa. Como essa cidade que o Superman salvou lá, os caras, tipo, uma criança, mais uns moleques lá, escreve umas cartinhas pro Superman e chama ele para poder receber o prêmio e a chave da cidade. Quando ele chega lá, o Richard Pryor vai lá, e ele não é só um gênio cientista bizarro, ele também é um ótimo ator, porque ele tá vestido de militar, e ele chega vestido de militar e fala que vai dar um presente pro Superman. E o presente dele é uma kriptonita falsa. E essa kriptonita falsa fala o Superman virar o Superman do Zack Snyder, tá ligado? Esse é o plot do filme. Porque o Superman fica do mal, Zé. Só que, tipo, mano, as maldades que ele faz, velho, é muita maldade Looney Tunes. A primeira coisa ruim que ele faz é ir lá na Torre de Pisa e deixar ela reta. E é, pra mim, a cena mais engraçada do filme, porque ele chega do lado, tipo, tem a Torre de Pisa atrás, assim, e tem na frente um vendedor com uma banquinha que tem uma porrada de estátua da Torre de Pisa que ele vende pro turista, né? Aí o Superman vem e empurra a torre fica reta. Aí o cara olha, maldito Superman, começa a quebrar todas as estátuas que ele fez e começou a fazer outras estátuas, né? Porque agora tá reta e dá pra vender ela mais torta. E aí a outra coisa que o Superman faz, isso é bizarro, velho. Ele vai num navio petroleiro e abre um buraco no navio petroleiro. E aí começa a vazar óleo, tá ligado? Petróleo no mar. E ele sai e deixa lá vazando óleo, sacou? Fica lá vazando óleo. E aí o filme vai rodando e o navio não afunda, continua vazando petróleo. Tipo assim, mostra pra mim fazendo outra coisa. Volta lá, mostra que tá vazando óleo. E tipo assim, nunca acaba o óleo, tá ligado? Que tá vazando lá. Aí beleza. E a outra coisa ruim que ele faz, mano, é sexo, tá ligado? Ele faz sexo. Tem uma loura voluptuosa lá também. Pega essa loura aí e faz sacanagem com ela. E aí o filme vai desenvolvendo em cima disso. E até então eu tava achando o filme legal, por incrível que pareça. Tava achando da hora. Aí, do nada, o Superman, tipo, depois que ele transa com a mulher, ele bebe umas também. Aí ele vai num boteco e começa a quebrar as coisas com amendoim. Fica jogando amendoim nas garrafas, assim. Precisa que ele é do mal agora, o Superman do mal. É essas coisas que ele faz. Bad boy. Bad boy. Aí ele briga com as pessoas, né? Lá quebrando as garrafas. E ele vai pra um ferro velho, mano. Quando ele chega no ferro velho, ele vê o Clark Kent, mano. Aí ele começa a brigar com o Clark Kent. Que, na verdade, tudo era o psicológico dele, ele lutando contra ele mesmo. Porque vocês não entendem de ciência de cinema, né? Aí ele mata o Clark Kent várias vezes, velho. E é de um jeito mó bizarro. Ele enterra o Clark Kent na areia, dando soco na cabeça dele. Bota ele dentro de um forno e, tipo, fecha. Usa bagulho bizarro. Só que o Clark Kent nunca morre. E aí tem uma hora que o Clark Kent arranca a roupa de jornalista e vira o Superman, de fato. E derrota o outro Superman. Aí ele volta. Aí ele fica do bem de novo. Aí ele vai. Aí, não, é absurdo isso aí. É o evangelho antes do evangelho. Aí ele vai refazer tudo de mal que ele faz. Aí, mano, ele vai no navio de novo e começa a soprar, Zé. E aí, quando ele sopra, o óleo que tava na água, né, o petróleo, vai voltando pra dentro do navio. Aí ele vai no buraco que ele fez, velho, e fecha, tá ligado? O ferro, mano, com a mão. Nem pra jogar um raio nem nada, ele fecha com a mão. E aí o vai navio na Torre de Pisa e para. Aí ele vai na Torre de Pisa e arruma. E quando ele arruma, o cara olha pra trás e fala: porra, Superman de novo. Aí quebra as estátuas que ele fez certo e começa a fazer as estátuas. Muito comédia, mano. Melhor cena do filme da estátua de Pisa. Só que não tem como ele desfazer o sexo com a mulher, né? O sexo já tinha sido feito. Já perdeu a virgindade do nosso menino Clark. Aí ele vai atrás do Richard Pryor e do outro vilão do filme lá. E aí, velho, que é quando o filme fica ruimzão. Tipo assim, já tava ruim quando o Superman lutou contra ele mesmo. Já achei tosco. Só que quando vai pro clímax final, não tem clímax final, tá ligado? Tipo, ele chega lá e o Richard Pryor olha pra ele e fala: eu acho que eu estava sendo muito ruim com você, eu não quero ser mais ruim. Tipo, isso. E fala que eu vou ajudar você a ficar de boa de novo. E ele quer destruir a máquina que ele mesmo fez. Porque antes disso, esqueci de falar, ele conversa com o patrão dele lá, né? Quando ele já começa a controlar o Superman, fala que ele quer criar um supercomputador, que vai fazer tudo que eles quiserem. Aí ele constrói esse supercomputador lá e tal, que não faz muita coisa também. E tem uma Kryptonita lá também, aí quando o Superman chega no lugar, ele joga a Kryptonita do Superman, e o Superman fica fraco, aí o Richard Pryor tira a Kryptonita, a mãe e a Loura fica, tipo, em dúvida, porque agora ela gosta do Superman.
Essas bagunças todas aí. E aí, velho, rola um bagulho muito bizarro que, tipo, quando o Richard Pryor destrói a Kryptonita falsa, uma mulher, que é uma alta ajudante lá, que não fez nada no filme, o filme todo, Zé, ela nem é importante. Ela é jogada dentro da máquina, e aí o computador, em vez de explodir, meio que funde com ela no Megazord, muito louco, e ela fica com umas partes de ferro na cara dela, e ela vai sair no soco com o Superman. Aí você fala, vai ser uma luta foda. Dura 30 segundos, tipo, o Superman dá nela 2 sacodes e acabou. Derrotou ela já. Eu tô vendo aqui no elenco aqui, a loura que você tá falando é a Lana Lang, né? Que no Smallville ela era meio que a crush dele lá, quando ele é Não, adolescente. a Lana Lang, ela é do bem. É uma outra loura aí, uma vilãzona mesmo. Ah, tá. Mas aquele transa lá que você falou. Não era a Lana, não? Era outra? Não, a Lana é mais importante no filme 4. Ah, Aí, tá. tipo, ela tá aparecendo agora aqui, mas ela tem uma relação meio de início. É tipo uma duologia aqui também, só que diferente do Felipe, essa é ruim. E aí, tipo, ele mata esse bicho aí que formou ela da mulher, pega o Richard Pryor e fala com ele que ele vai ficar preso e leva ele pra prisão. Igual o Felipe foi no primeiro filme, sabe? Vai trocando ideia com ele e tal, deixa ele lá na cadeia lá e volta pra cidade. Só que assim, ninguém odeia ele, tá ligado? Mesmo ele tendo feito as coisas ruins lá na Torre de Pisa, quebrado as coisas no bar e tal, todo mundo fica de boa e acaba o filme, mano. 2 horas. Isso aí que eu contei pra O vocês em Lex 5 Luthor não minutos. aparece, não, né? Nesse filme. Não, esse filme não tem o Lex Luthor. Nem no quarto. No quarto tem. E aí é foda que, tipo assim, quando eu terminei de ver o 3, eu achei o filme bem ruim, Zé. E o Até eu quarto é ver o pior. 4. Quando eu vi o 4, eu falei, o 3 é cinema. O 3 é absoluto cinema. Porque o 3, velho, esse tom que eu falei aqui da torre de Pisa, a cena da água lá que inunda o táxi, é criativo, pelo menos, tá ligado? Você vê que. E o Richard Pryor, ele é bom, Zé. Ele é um bom comediante. Por mais que aqui ele não tá fazendo piada, as piadas que eu vejo que tem no filme tem uma linha de stand-up, assim, tem uns diálogos muito bons no filme, saca? Então, o começo do filme é bom, mas ele é muito longo, né? Eu acho que se tivesse 1 hora e meia, ele ia ser show. E é só, tipo, depois que ele luta contra ele mesmo e volta ao normal, ele podia só prender o Richard Pryor e acabar o filme. Os últimos 40 minutos lá é lixo. Não, e Só sabe o que é o que. triste, mano? Que você for ver Hum, o Richard Donner, que é o diretor do primeiro filme e da versão do diretor do 2, ele é muito melhor que esse outro diretor aí, mano. O que esses caras arrumou pra deixar a franquia na mão desse cara aí, mano? Porque o Mas Richard Donner, além dos filmes do Superman, os melhores aí dessa quadrologia aí, ele fez a Profecia e o Máquina Mortífera lá Profecia é bom, velho. com o Daniel Glover. É Danny Glover, eu acho, né? Que é o nome do Danny mas Glover. negão. pelo que eu vi, Lethal Weapon. Muito ele bom. dava muita treta com a galera da produção, assim, sabe? Do estúdio e tudo mais. Network, né, Caso? Se você for É. gente boa, você consegue os trampos certos. Se você for arrombado, você pode ser bom, mas o povo Aí é não foda. trabalha com você. E Mas, aí, tipo assim, mano? o próprio Lester, que dirigiu o 3, ele não é um diretor ruim, ele mesmo fez os Três Mosqueteiros lá, que eu O comentei. negócio dele é que eu acho que é o tom que tá errado, sabe? Porque o Superman não é esse herói pra ser engraçaralho, tá ligado? O Não negócio combina, dele velho. é que, Não é o Flash. enquanto o Donner, ele olhou pro Superman e falou, não, vou fazer uma coisa olhando pros quadrinhos e tudo mais, eu acho que o Lester olhou essa coisa, tipo assim, um negócio pra criança. Logo, É, comédia. bobo. Só que aí É. é uma comédia que o cara transa com a mulher e bebe e dá PT e destrói as coisas e faz mal pro Rio, tá ligado? É estranho, mano. É um humor duvidoso, mas é um humor dos anos 80, né? Então, nessa época Já criança fumava, tá tudo certo. Já o 4 foi dirigido por um tal de Sidney J. Fury, que a coisa mais relevante que ele fez foi Superman 4. Aí é triste, velho. Aqui, mano, velho, os caras conseguiram estragar o Christopher Reeves, mano. Sério, esse filme é bizarro. Assim, primeiro, qual que é o plot desse filme, quarto filme? Começa que porque no filme 3 lá, tem a cena do Felipe falou que ele até me explicou que eu não entendi nada. Porque tem uma hora que ele tá conversando com a Lois Lane, ele joga ela do prédio, desce vestido de Superman, pega ela no colo, dá um rolê com ela e depois beija ela e ela esquece tudo. Eu fiquei tipo, por que ela esqueceu as coisas? O Felipe me explicou, o poder dele, né? Aí do filme, que ele apaga a memória dela com um beijo na boca, eu não sabia. No filme eu fiquei boiando. Tá bom. Deve ser Eu um tava erro no aí. padrinho. É. Aí, no filme 4, mano, o Superman tá vivendo a vida dele de boa, fazendo as coisas dele normal, né? Salvando pessoas do crime, falando pros bandidos, não seja mal, seja do bem, pá, essas coisas. E aí, mano, tá rolando a Guerra Fria, né? A Guerra Fria lá, vou jogar bomba no sei, vou jogar bomba. Igual tá rolando agora, né? E aí uma criança na escola fala com a professora dela: professora, nós temos que fazer alguma coisa para fazer com que o mundo seja melhor. Eu não quero mais guerra. E a professora fala: vamos escrever cartinhas para o Superman. Aí as crianças escrevem carta para o Superman. E as cartas chegam para o Superman, porque ele sabe o endereço do Superman. Chegou. Tá Aí na o Fortaleza da Superman. Solidão, mano. Ele lê as cartinhas e fala: realmente, cara, eu não posso deixar as crianças tristes, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai no Pentágono
e fala: eu li a carta dessa criança aqui e eu vou acabar com a guerra e eu vou destruir todas as bombas nucleares. Aí ele vai e começa a destruir todas as bombas nucleares que tem nos planetas tudo. Aí, do nada, os países começam a soltar as bombas nucleares e ele vai pegando as bombas e joga tudo no sol. Tudo ele joga no sol. Aí, o menino lá do Dois Homens e Meio vai lá e resgata o Lex Luthor da cadeia de um jeito bizarro, velho. E também é uma outra coisa de erro de continuidade. Tipo assim, os presos dos Estados Unidos têm esse bagulho de ficar quebrando pedra, né, nas antigas lá. Os caras tá quebrando pedra lá. Aí o primo dele volta pra poder salvar o Lex Luthor lá, né? E os caras estão quebrando pedra. No final do filme, já dando spoiler, quando o Lex Luthor volta pra cadeia, os caras estão no mesmo lugar, quebrando as mesmas pedras. Tipo assim, os caras gravaram as duas cenas ao mesmo tempo, tá ligado? Economizar, né? Isso só cortou. Mas, tipo, nem pra trocar a luz, velho, pra mostrar que, tipo, pelo menos um tava de dia, Trocar outro tá as de pedras, tarde. né, velho? Troca as pessoas de lugar, pelo menos, trocar a pedra. É igual, velho. Você pega a primeira cena e a última, velho. É o mesmo lugar, tá ligado? Parece que o Christopher Reeve tava do lado aqui, esperando a parte dele pra ele poder entrar. Bizarro. Aí ele salva o Lex Luthor lá. E aqui o plano do Lex Luthor ele é mais ambicioso. Como ele sabe que todo mundo vai ficar sem bomba nuclear, ele resolve fazer a bomba nuclear dele. Só que a bomba nuclear dele não é uma bomba, é um herói. Ele vai criar um super-herói nuclear. Ele pega o DNA do Superman, não pergunta como, nem onde ele achou, junta com um bagulho lá que eu não sei o que é, coloca dentro de um míssil nuclear, faz o país soltar o míssil nuclear, também não explica como, e o Superman pega esse míssil e joga o míssil no sol. Quando o míssil bate no sol, tem uma montagem de PowerPoint, Zé. Porque no filme 3, o CGI era tosco, mas era da época. Era bom pra época, tá ligado? Você consegue ver, tipo, quando o Christopher Reeve tá voando no filme 3, velho, você não vê o cabo, tá ligado? Você não vê o recorte do CGI, o cabelo dele tá da hora, sabe? Nesse filme aqui, Zé, é pavoroso, mano. Tem umas horas que você vê o recorte. Sabe quando você pega no celular hoje em dia e você vai tirar o fundo das coisas, fica um recorte branco assim em volta? Dá pra ver isso no Christopher Reeve voando. E aí, velho, tipo assim, o Superman joga a bomba dele no sol. E aí Eu você tô vê vendo aqui, Lucas, que o orçamento desse filme foi 17 milhões e do 3 foi 39. Então Você já, vê, já né? baixou porque os caras viram que não tava bom. Ué. Mano, aí, tipo assim, é um PNG de um feto, um PNG de um bebê, um PNG de um adulto, tipo, fazendo alongamento na perna, assim, tá ligado? Esticando o braço assim. E do nada aparece o vilão, Zé. E ele já é adulto, com a unha grande e usando um uniforme preto, com uma letra aqui no peito, assim. E aí ele já voa do sol direto pra casa do Lex Luthor, porque ele já sabe que o Lex Luthor é o pai dele. Aí ele chega lá, o Lex Luthor fala: você tem que me obedecer, não sei o quê. Aí ele fala: não, não vou. Aí o Lex Luthor fala: vai sim. Aí ele fala: tá bom, vou te obedecer. Aí ele sai pra poder Ele caçar usou o o Superman. argumento supremo, né? Que é calar a boca do seu pai. É, o seu pai. Aí ele vai caçar o Superman, ele acha o Superman, os dois trocam soco, e aqui, velho, o Superman não só apaga a memória das pessoas com um beijo na boca, não. Ele consegue reconstruir as coisas no espaço-tempo. Porque eles começam a lutar no mundo inteiro. Então eles vão pra estratosfera, briga na Lua, volta pra China. Aí quebra a muralha da China. Aí o Superman sopra a muralha da China e os tijolos voltam pro lugar, Zé. Eu fiquei tipo, mano, que poder é esse que ele tem agora, Zé? Aí ele reconstruiu a estátua da China. Aí eles passam por onde de novo, Zé? Pela Torre de Pisa. Aí eu falei, mano, vai ter o carinha lá vendendo as paradas, né? Não tinha, Zé. Perderam a chance. Era a chance perfeita de entortar a torre de novo e fazer a mesma piada. Ia Volta ser pro legal. outro lado, né? É, ué, ia ser legal, ia ser bom. Não fizeram, falharam. Aí me perdeu o filme. Eu achei paia. Aí o Superman luta com o cara parece mais forte que o Superman, e a unha desse cara, não sei qual que é a pera, ela consegue crescer e reduzir. E é uma unha pintada de esmalte cinza, é mó bonita. Aí o cara cresce a unha e corta aqui assim no pescoço do Superman, Zé. E aí o Superman cai no lago. E a capa dele cai em cima da Torre da Liberdade, assim, da Estátua da Liberdade, tá ligado? Aí o jornal, lá o Clarim Diário, esse aqui o Jimmy Ocean aparece. O jornal, ele tá fazendo umas coisas mó bizarras lá, porque agora eles querem ser sensacionalistas, sacou? Eles falam que notícia boa é notícia que vende. Aí eles falam, Superman morreu. Aí faz toda aquela ideia de Superman morreu, que não sei o que, tal. Aí a Lois Lane fica triste, não sei o que. Tem uma tretinha do Clark com a Lana Lang aqui, eles estão mó de tchu-tchu, tá ligado? Parece que ele nem quer pegar mais a Lois Lane, quer pegar a Lana Lang agora, porque ele quer que a Lana Lang volta pra cidade. Aí o Superman fica com febre por causa da unha do cara. Não sei porquê, não explicou também, fica com febre. Aí a Lois Lane vai na casa dele, conversa com ele. Aí a conversa da Lois Lane é tão forte que cura a febre dele, mano. A conversa é foda. Curou a febre do cara. E ela entrega pra ele a capa de volta, que eles acharam na Estátua da Liberdade. Aí ele bota a capa, vai lá, derrota o cara com a força do pensamento. E depois ele vai lá e leva o Lex Luthor pra prisão de novo. E aí o filme acaba, porque esse tem só 1h25. Não, graças a Deus, né? Que o filme é curto. Mas esse parece ter 6 horas, caso. Puta merda, esse é muito ruim, Zé. E o foda é que eu tô falando com vocês aqui, Zé. E eu só consigo lembrar da unha do cara, porque o filme é tão irrelevante, mano. Que, tipo assim, esse filme, Zé, sinceramente, tem hora que eu tava vendo na tela, você não tava olhando.
Aí, tipo, passava 5 minutos, eu desassociava, tá ligado? De tão Tava tosco pensando em que outra coisa. ué. Aí eu voltava o filme. Eu demorei muito pra ver esse filme, Zé. O 3, mano, eu fiquei vidradão, mano. Eu achei, tipo, pô, que experiência foda, porque me lembra muito o que o Felipe falou, tá ligado? Tipo, tem uns quadrinhos que eu gosto do Demolidor aqui, dos anos 60, que é antes do Demolidor ser bom, antes do Frank Miller desenhar ele. É uma história, tipo, o herói do dia, tá ligado? Tipo, o Demolidor vai ajudar um cara bêbado a atravessar a rua. Sacou? Mas era legal, velho. Igual a história que eu até fiz um TikTok sobre, que o Capitão América tá na ponte do Brooklyn, aí ele pula em cima do ônibus e faz a viagem em cima do ônibus. E não pagou a passagem. O que ele faz quando ele chega? Desce, paga a passagem, depois ele desce do ônibus, tá ligado? É uns bagulho muito quadrinho, velho, dos anos 60, 70. E aqui perdeu isso, mano. É só galhofa tosca. E essa ideia de, tipo, mano, envolver a política num nível burro, tipo, é igual os argumentos dos caras da extrema-direita hoje. Temos que defender nossas crianças, tá ligado? Tipo, mano, uma criança escreveu uma carta e o Superman falou: realmente, eu vou destruir a bomba nuclear do mundo porque uma criança me escreveu uma carta. Que porra é essa, velho? E assim, não, tudo aqui não funciona, velho. A relação dele com a Lois Lane é estranha. A relação dele com a Lana Lang tem mais química do que com a Lois, porque ele fica flertando com ela pra ela poder vir pra cidade grande e tal. Mano, é bizarro, velho. Esse filme, ele é. Assim, nem parece a mesma sequência, tá ligado? O Christopher Reeves aqui, ele tá atuando mal, velho. E ele mandou muito bem no 3, mano. Então eu acho que é um filme que ele, sei lá, ele mancha o legado. Eu sei que o 1 é o absoluto, que todo mundo gosta e tal. O 2, pelo que o Felipe falou, é uma experiência legal. O 3, velho, é aquele que, tipo, não, fomos longe demais, vamos parar aqui porque foi legal, pelo menos. Agora Já o tava no 4, contrato o quarto, aí teve que é, fazer. Eu ia falar o isso, provavelmente 4. é isso. Eu vejo gente na internet brigando muito, acho que fala que o 4 é melhor porque tem o Lex Luthor, tá ligado? E, tipo, mano, o fato de ter o Lex Luthor só piora tudo, sabe? Porque o Lex Luthor tá muito galhofa, velho. Ele é o vilão, assim, que a última coisa que ele é inteligente, velho. Não passa essa vibe, tipo, nossa, ele ganha no intelecto, não. Ele é burro, velho. Ele é muito burro, porque o plano dele é idiota demais, tá ligado? É muito Mas bizarro, velho. isso pelo menos tá consistente com a série. Pode crer. Aí é foda. E a nota, tem que dar a nota final aí, Ô, né? mano, como tem a piada da Torre de Pisa, Zé, pra mim o 3 é um 7, mano. Um 7 mais. Eu Nossa, gostei de que verdade, isso? Zé. Eu gostei, Cazu. Eu olhei Não aqui no tem como. aplicativo, mano, quando eu marquei há muitos anos atrás que eu vi Deu esse um filme, eu 2. dei a nota 4 pra ele e pro no 4 eu dei a nota 1, mano. É, o 4 é 1, Zé. O 4, tipo assim, mano, o 3, velho, eu consigo tirar muita coisa de tipo, pô, mano, isso aqui parece que, sei lá, você pega um escritor de comédia e bota pra escrever um quadrinho de super-herói, um só. Não uma história longa, uma run, entendeu? É Muita tipo, coisa velho, boa, né? pega o Ed Murphy e bota ele em um episódio de, sei lá, do Breaking Bad. Vai ser fora do tom? Vai. Mas vai ser legal de ver, entendeu? Sim. Pra mim o 3 é isso, velho. Agora o 4, puta merda. O 4 ele erra em tudo. Pra mim não acerta em nada. A única coisa que fica certinha é a torre lá a muralha da China, quando o Superman sopra ela, ela volta. Só. Aí é foda, né? Não, muito ruim. Muito ruim o 4, é uma pena. Mas vamos lá pra 2006, então, caso. Vamos ver se a sua experiência foi melhor que a nossa. O que eu ia comentar é que, dito isso, eu acho que a pior sequência foi a do caso, porque, tipo assim, eu acho que é a sequência que menos desperta emoção, é a sequência apática. Nesse caso vai Pior ter que não, uma... mano. Eu gosto do Retorno. Eu não gosto muito Ó, do Henry Cavill, mas eu gosto do Retorno. Sabe? Tipo assim, esse filme aqui é dirigido pelo Bryan Singer, né? Que já fez os X-Men tudo lá e todo mundo já conhece. E ele vem aqui de novo e esse filme é pós-X-Men, né? Porque esse de 2006 o X-Men veio ali, então a galera tava mais acostumada nessa vibe de super-herói. Querendo ou não. E veio com esse filme aqui, cara. E assim, esse filme começa, ele volta com... Eles trocam os atores todos, mas aí é como se fosse uma sequência direta desse filme do Christopher Reeve. Até o tema clássico é o mesmo, assim. Mas peraí, é uma sequência do filme 1 ou do filme 4? Mano, parece que é a sequência do filme 2. Mas Tá. nada garante que é isso, tá ligado? A ideia é que o Superman sumiu e aí ele voltou, né? Ele meio que descobre que o planeta, onde que é o planeta dele e vai pra lá. Aí ele fica 5 anos longe da Terra e ele volta. E o legal é que ele volta estilo Dragon Ball e no primeiro filme também, destruindo todas as plantações, tudo lá. Não tem freio nas naves deles, não. Pode crer. E o doido é que, tipo assim, o filme ele dá um suspense, porque quando ele cai, você pensa, uai, mano, vai contar a origem dele de novo? Aí a mulher vai lá, né, a Marta, aí na hora que ele chega lá, ele já é adulto, assim, não, né, não é origem não, pô, isso aqui é sequência. E assim, o ator que eles escolheram, que é o Brandon Road, parece muito com o Christopher Reeve, depois vocês dão um Google aí, mano. E, tipo assim, os caras pegaram pela aparência mesmo, tá ligado? E o diretor também, nos momentos de atuação, pediu muito pra ele fazer os trejeitos do Christopher Reeve. Então, assim, ele lembra muito, mano. Todo momento você fala, porra, me lembra muito o cara lá. Então, assim, eles tentaram emular muito. Tem uma cena de voo, igual no primeiro filme. Então, assim, tem muita coisa. Tem as frases lá do avião, né? Que é mais. Então, assim, muita coisa eles tentaram pegar na origem. E vendo esse filme agora, eu fiquei com medo do filme do James Gunn, mano. Porque o James Gunn quer trazer isso da origem. Só que esse filme aqui não deu certo pro público no geral. Ele foi fracasso e tudo mais. Eu não sei se o James Gunn vai conseguir
trazer essa parada inocente, né, dos filmes antigos e ainda conquistar a galera de hoje. Mas isso aí é outro assunto para outro momento. Mas só uma preocupação que eu tive assistindo esse filme aqui. Pode Porque, crer. assim, aí o Lex Luthor volta aqui e como ele saiu da prisão é mais engraçado. Porque, tipo assim, ele foi acusado pelos crimes dele lá, só que como o Superman não foi de testemunha, anularam o processo. Pô, não vê ninguém Pode crer. me acusar aqui, tô livre. Não faz sentido nenhum isso. E, tipo assim, ele tava sem dinheiro por causa dos processos, mas ele consegue enganar uma véia lá, aí a véia assina um testamento lá que tá morrendo. E o mais engraçado, mano, é que ele tá com a peruca. Aí ele sai assim do quarto, depois que a mulher morreu e assinou o testamento, né? Ele pega a peruca, aí tem todos os familiares dela assim, não faz isso, não assine. Aí ele sai do quarto, pega a peruca, entrega na mão da menina, a criancinha, pode ficar com isso, porque o resto tudo é meu. E sai andando. E é o Kevin Spacey, mano, que é o Lex Luthor. O Lex Luthor, pode crer. Aí você fala, meu Deus, que momento. Aí, tipo assim, mano. Mas assim, o filme, mano, ele tem muito pouca ação. Esse é um dos filmes de Superman que tem menos ação. E ele é muito pautado no drama dele tentando reconquistar a Lois Lane. E ela já é casada porque ele ficou 5 anos fora. Ela já tem filho. Aí é foda, hein? É foda. Não, e é tão bizarro que ele fica stalkeando ela, mano. Vai na casa dela, fica ouvindo ela discutindo com o marido. Porque rola uma cena lá que eles vão fazer um voo com avião. E é um novo método de lançar foguetes. Tem um avião e você vai lançar um foguete em cima do avião. Em vez de ser um foguete saindo do solo, não. E a Lois Lane tá cobrindo essa parada, né? Só pra falar aqui que vocês viram, mas é assim que o ônibus espacial é lançado. Agora com a visão do ônibus espacial eu entendi o que é. Eu achei que era um avião comercial mesmo. Tipo. Aí, tipo assim, ela tá lá cobrindo essa parada que é a novidade, né? Não sei se nessa época era novidade ou existia. Era bem isso nessa época. Então, aí tá rolando isso. Só que o que acontece? O Lex Luthor, no começo do filme, ele descobre a Fortaleza da Solidão, do Superman. Aí ele chega lá... Tem um furo aí, hein? Porque no Superman 2 ele foi lá. Não sei se ele descobre, ele já sabia e ele tava preso e não conseguiu ir lá antes, sei lá. Ele vai lá. Aí quando ele chega lá, mano, tem uns cristalzinhos, ele vai mexendo, aí o Jor-El lá começa a falar com ele e começa a revelar tudo de Krypton. Porque ele acha que ele é o Superman, né? Ele não... E tipo assim, eles usaram a imagem do Marlon Brando, a voz, tudo. Deve ter pegado direitos autorais da família lá pra poder utilizar, porque ele já tinha morrido, né? E aí ele consegue descobrir e tal, ele consegue ver que esses cristais, eles têm uma habilidade especial que quando você joga na água, ele cresce, tipo aqueles tipo de gelo, igual da Fortaleza Solidão mesmo, começa a destruir tudo, e tem uns pulsos eletromagnéticos que começam a afetar a energia do mundo todo. Aí ele faz um teste na casa dele lá, e ele tem uma mini cidadezinha dele lá que ele construiu pra fazer o teste. Aí ele tá com um negocinho na água lá, um cristalzinho pequenininho assim, mano. Ele corta pequenininho e taca. Mano, o trem faz um desastre na cidade toda, acaba a luz. E nesse momento que tá rolando o teste da Lois Lane lá, por causa dessa falta de energia, buga tudo lá, tá ligado? Então, tipo assim, esse ônibus espacial começa a entrar em estado de contagem regressiva pro meio que o propulsor lá. Só que ele não consegue sair do avião, né? Não consegue se desprender do avião. Então começa a pegar fogo com o avião junto lá, tá ligado? E começa a ir pro espaço. Aí o Clark Kent, ele volta pro trabalho dele. Engraçado que ele ficou 5 anos fora. O Superman também, ninguém percebeu. Tem a diferença aí. Aí ele fica 5 anos fora, ele tá vendo lá trocando ideia com o Jimmy, descobre que ela é casada e tudo mais. Ele vê lá no jornal que o avião tá dando merda, né? Aí ele vai lá. E não tem nenhuma cena dele entrando em cabine telefônica, ele só sai correndo e faz assim, ó. Aí já corta a cena e já tá com o Superman. Pelo menos eles não brincaram, né? Sim. Aí ele chega lá e salva. E essa cena do avião é muito boa, inclusive, viu, mano? Porque tem altos momentos que o avião tá girando assim, a mulher vai batendo porque ela tá sem cinto, a luz vai batendo nos cantos, tudo. Lembra muito a Origem, tá ligado? Quando tá lutando, que vai girando o corredor. Aí ele vai e salva ela lá e é muito boa. A sequência dele salvando. É lógico que o The Boys voou isso depois, né? Falou que é impossível o Superman, um ser tão forte, parar um avião em queda, mas aqui eles provaram que dá. Aí depois que ele salva, ela apaixona por ele de novo e tal. Aí por isso que ele fica stalkeando ela pra ver se ela ama ele ainda. Larga a família, os filhos, pô, sacanagem. Superman é mó talarico, velho. Não, mas ela fica resistindo ainda, porque tá casada. Aí tem um vídeo e ele muda essa memória aí, ó. Vilão. Aí o que acontece? Ele vai lá pro jornal e ela vai ganhar um prêmio Pulitzer, não sei nem como é que fala. Pulitzer. Isso, Pulitzer. E a matéria que ela vai ganhar o prêmio é porque a matéria chama Porque o Mundo Não Precisa do Superman. Aí meio que ele já fica bolado, pô, mano, você escreveu essa matéria, não sei o que. Aí vai conversar com ela lá depois, né, em cima do prédio. Aí ela fala, nós não precisamos de você, você nem se despediu da gente, não sei o que. Aí ele fala, mas vem comigo, eu vou te mostrar uma coisa. Aí ela começa a voar e tem uma linda cena de voo, igual no primeiro filme. Aí depois disso ele reconquista ela, né, quase beija, aí ela vai e recua lá e tal, aí eles se despedem. Enquanto isso o Lex Luthor tá fazendo lá, o plano do Lex Luthor dessa vez
é pegar esses cristais, jogar no oceano, criar um super continente lá pra ele ser o dono do lugar e dominar o mundo. O Lex Luthor ele é um grande latifundiário, né, velho? O sonho dele é ter terras. É isso. Sim. O primeiro filme lá é compra terra no Egito. Agora é construir um continente pra ele. Tá osso, velho. Aí tem uma parada lá que eu não sei se eu entendi muito bem, mas parece que quando o Superman tá nesse lugar, ele meio porque aquele lugar é como se fosse a terra dele, então ele perde os poderes, tá ligado? Não fica. Porque ele tá só na terra que ele é super poderoso, né? Quando ele tá no planeta dele, é uma pessoa normal. Com base nos quadrinhos, é por causa da luz amarela, né? Por causa do sol, que ele é forte assim. O sol amarelo, porque eu sempre fiquei me perguntando porque o nosso sol, na verdade, é azul. A nossa atmosfera é amarela. Exatamente. Isso. Aí ele vai lá, né, mano, atrás lá, ele descobre que o Superman, que o Lex Luthor tá fazendo merda, vai lá atrás dele. E quando ele chega lá, ele perde poder, então o Lex Luthor e os capangas dele. E tem uns capangas zoados lá também. Uma mulher retardada. Então, antes tem umas bobeiras lá que a mulher fica fingindo que tá correndo perigo pro Superman ir atrás dela e tal. Uns bobeiras lá. Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar que assim, são os mesmos personagens, exatamente. Eu tava até olhando aqui, é tudo retirado da primeira biologia aí, né? Do 1 e do 2. Não, pode crer. Aí, né, tem uma questão do... Ele vai lá nesse lugar atrás do Lex Luthor, ele tem um espanco. Eu nunca vi o Superman apanhar tanto, mano, num filme, igual ele tomando isso aqui, mano. O Lex Luthor regaça ele junto com a galera, tipo assim, bate muito, taca a cara dele na lama, regaça ele todo, enfia uma kriptonita nele assim, quebra lá dentro, assim, a kriptonita. Que isso. Ele fica todo fudido e taca ele num penhasco, assim. Aí o que acontece? Não, antes disso também, tem uma parada que ele salva a Lois Lane num barco lá. Aí a Lois Lane pega o helicóptero com o marido dela. Aí ele cai lá no... Depois voltando, ele cai lá. Aí a Lois Lane consegue ver o Superman lá na água, os caras vão lá e resgata ele. Aí ela consegue tirar a kriptonita dele da barriga dele assim. Aí ele fica poderoso de novo, ele vai lá, voa até o sol, recarrega a energia e volta potente pra dizimar o Lex Luthor, né, mano? Aí tal, ele consegue, chega lá no feião do Lex Luthor. E tipo assim, mano, essa parada, mano, porque esse ator, como ele lembra muito o Christopher Reeve, você fica o tempo todo pensando no primeiro filme. Não sei se é isso que fez eu gostar muito desse filme, porque ele é meio inocente, mano, nessas paradas também, tá ligado? Ele não leva muito a sério. Você fica, não faz sentido isso aqui, mas tudo bem, porque tá legal. Essa vibe, velho. Então, assim, aí ele vai, mas consegue derrotar o Lex Luthor lá, porque agora ele tá super poderoso, não tem como o Lex Luthor fazer nada. Mas o que acontece? O Lex Luthor, ele armou um plano lá, que meio que essa parada ia destruir o continente, né? Igual eu falei, ia crescer tudo. Só que aí é cheio de kriptonita nessa parada. Aí o que acontece? O Superman começa a subir com essa parada pro alto, mesmo com a kriptonita. Mano, antes eu tenho que esqueci de uma cena que é clássica. Porque esse filme tem muitos momentos que o Superman salva o dia, igual o Felipe falou, né? Salvou o gato ali, não sei o que, salvou um banco que tava sendo assaltado. E tem uma cena clássica, eu acho que todo mundo já viu essa cena, mano. Se você nunca viu esse filme, essa cena você já viu. Que é o cara atirando no olho do Superman e a bala amassando. Sim. Então, assim, essa cena é clássica, eu tinha que falar dela. Mas voltando, aí ele tem que subir com esse planeta, né? Tipo um planeta, tipo um continente. Um continente pro céu, assim, pra tirar da Terra, né? E tá com o Kryptonita. Então ele fica todo fudido lá, tentando e tal. Então meio que vira um momento Homem de Ferro, tá ligado? No primeiro Vingadores. Que ele tem que subir com a bomba lá, então ele faz isso. Quando ele chega lá no espaço, ele começa a ficar fraco assim e cai. Então ele cai naquele jeito que você acha que ele vai morrer e pum, explode tudo no chão. Vai pro hospital. Aí depois você vê que ele vai se recuperando, o Lex Luthor vai preso. Aí você vê, não morreu não, beleza. Aí o que acontece? Tem uma coisa, mano, que é muito ousada nesse filme aqui. Que eu nunca vi nenhuma coisa do Superman acontecendo. Depois que ele se recupera... e antes disso, mano, no momento que eu falei lá que ele tava sendo salvo pelas Lois, que ele tá com Kryptonita assim, o filho da Lois, ajuda a resgatar ele na água. E você vê que esse menino tem uma força sobrenatural. Aí você fica, tem uma coisa suspeita aí. Aí lá na frente, quando ele tá indo, o Superman já recuperou e tudo mais, ele vai lá, vai se despedir da Lois, né, e tal. Aí ele chega pra despedir do menino. E ele fala a mesma frase que o Jor-El lá fala pra ele quando ele é criança lá, negócio, seja... tipo, como se fosse um só, eu sou seu pai, eu sou você, meu filho, não sei o quê. Aí você fala, então tá na cara, né? É o filho do Superman. Então, assim, eles foram ousados de fazer um filho do Superman, mano, nesse filme aqui. Pode crer. É a Lois Lane. Então, a Lois Lane é foda, né, velho? Ela embuchou do Superman, antes dele sumir, casou com outro cara, fez o cara assumir a criança, mano. Sacanagem. Sacanagem. Sim. Mas assim, esse filme tem muito a Lois Lane é a vilã do filme, Zé. Não, é o Superman, porque descobriu que ele foi desculpa. Falou, vou... Ele foi comprar cigarro. Vou ali comprar cigarro e nunca mais voltou. Lá em Krypton. Mas assim, mano, esse filme ele é muito dramático nos momentos da Lois dele. E essa parte dele se sacrificar no final é muito bem feito, mano. Você fica, realmente emocionante. Então, assim, eu acho que depois do primeiro e do segundo ali, eu acho que esse é o que eu mais gosto, mano, de todos esses aí. Gosto mais do que do Henry Cavill, desse Superman do Zack Snyder aí. Então, assim, eu não acho eles tão merda igual a galera fala, não. Depois você vê aí, ô Felipe, depois.
Eu vou ver também, Zé. Você viu os clássicos aí, os primeiros aí, você vai ver ele com outros olhos, mano. Não é tão ruim, não. Eu não acho ele tão ruim, não. E tem a trilha sonora do... É o John Williams, né, se eu não me engano. E é incrível essa trilha, então te dá aquele gostinho de, porra, clássico. Bom. Então, assim, é isso, assim, eu dou uma nota, eu acho uma nota 6, mano. Nota 7, 6, assim. Não é uma bosta fumegante, não. Eu acho que dá pra ver, né, mano? Ainda mais hoje em dia, assim. É lógico que ele é um filme grandinho, ele é 2 horas e 30 e tantos. Então, assim, você tem que ter um sacrifício ali que ele é grande. Mas ele entrega um bom entretenimento, mano, eu acho. E assim, agora falando do elefante na mesa, né? Esse todo mundo viu, né? Esse aqui não precisa nem render muito no que acontece no filme, né? Mas, assim, esse filme aqui já é mais de origem, né? Do Zack Snyder, já mostra ele lá, criança, crescendo e se tornando o jornalista, né? O Clark Kent e tudo mais, conhecendo a Lois Lane, que é a Amy Adams, que ela é incrível, mas aqui no filme ela tá desaproveitada. E aí tem uma parada do Zod, né, que ele vem pra Terra, e ele quer meio que, ele chega na Terra, ele quer acabar com a humanidade pra construir a nova Krypton, né? Porque ele quer fazer da Terra um novo lar pros kryptonianos. E o Homem de Aço... Isso. Oi? Só uma coisa que eu não tenho que comentar no 2, né? Porque qual é o objetivo do Zod? É a conquista, não importa o que. Ele quer chegar e governar. É muito melhor do que o coisa que quer fazer uma Krypton nova. A antiga já não gostava de você, porque a nova vai. Exatamente. Mas ele seria o rei, né? Ele ia que mandar as regras. E aqui tem a parada também que você falou lá do início do Jor-El colocando o bebê na nave, que é inclusive até o Russell Crowe, né? Que é o pai muito bom o Russell Crowe. Esse começo é muito bom, mano, inclusive, que mostra bom. Lá e tal. Esse filme ele tem vários acertos, né, Caso? Tem cenas dele que são muito boas, cara. Não, visualmente eu acho que é o melhor, mano. Visualmente eu acho que não tem nem discussão. Eu falo que esse filme aí, assim, no começo, assim, ele, até quando eu vi a primeira vez, eu não desgostei dele. Assim, eu acho que ele como uma base era até interessante. O problema é que veio depois. Que vem depois, né? Não, o foda pra mim desse filme, velho, é que foi quando ele estreou na época que eu tava full super-herói, tá ligado? Eu lia muito super-herói o tempo todo, que eu não tinha decidido ainda. Porque hoje eu só leio o que eu gosto, né? Eu leio o Demolidor, eu leio o Thor, eu leio o Spawn, tá ligado? Eu não leio tudo. E eu tinha lido, tipo, mano, uma caralhada de quadrinhos de Superman, velho. 4 estações, grandes astros. E eu tava com uma imagem do Superman muito forte na cabeça. E quando eu vi ele deixar o Jonathan Kent morrer num furacão, eu fiquei, tipo, isso não é o Superman, velho. Não é. Não faz sentido nenhum, porque, tipo assim, mais pra frente ele lutando com os Zod, você vê que ele é muito rápido, então ele poderia salvar o cara ali, ninguém ia ver, tá ligado? Nem revelar os poderes dele. É foda. E mesmo se revelasse, ele era imprudente ainda, né, velho? Eu tava achando que isso aí ia ser uma construção pra gente ver um Superman carismático depois que ele viu a merda que ele fez. E não acontece. Um Superman apático. E não, ele só fica mais apático. Mais triste, mais. Porque se ele fosse ali, velho, podia ser um dilema do bonde, tá ligado? Tipo, velho, tá o furacão de um lado e tá caindo um tanto de ferragem em cima de uma escola, tá ligado? E ele tem que escolher. E o pai dele fala, velho, você sabe o que você tem que fazer. E ele salva as crianças em vez de salvar o pai dele. Você fala, mano, isso é o Superman, velho. Muito mais isso é o Superman. Porque no dilema do bonde, mano, o Superman eu acho que é um dos únicos, ele e o Homem-Aranha, eu acho que é os únicos que iriam fazer a escolha moral, tá ligado? Todos os outros iam salvar quem ama. Essa é a diferença, na verdade, que eu acho que do Superman pro Homem-Aranha. Eu acho que o Superman é o que no dilema do bonde é salvar os dois de alguma forma. O Superman ele é parar o bonde. É o personagem que eu dei essa definição, porque o coisa dele é que ele faz o impossível, sabe? É tipo assim, coloca um dilemas pra ele e ele resolve o dilema, sabe? E isso pra mim quebra. E aí quando você tem a cena final também, né, velho, da batalha ali, mano, totalmente inconsequente, né, velho? Se até o Goku falava com o Vegeta, vamos lutar num lugar onde não tem pessoas. Pô, que é a sala de cinema da Branca de Neve. Não, e é o foda que você tem aquele negócio, tipo assim, você tem um filme inteiro dele não se importando com a humanidade. Sério, ele até destrói o caminhão do caminhoneiro lá, tava nem aí. E aí, no final, uma família faz ele mudar de ideia. Tipo assim. Isso, até que no filme 3 lá, que eu falei que é zoado e tal, agora não lembro se é no 3 ou no 4. No 4, tem uma cena que o Christopher Reeves tá na academia com a Lana Lang treinando lá. E aí, tipo, ele não consegue pegar um peso de 5 kg e tal. Aí vem um instrutor de academia, fica zoando ele. Você é muito fraco, não sei o quê. E assim que ela vira de costa, ele pega um supino, assim, tipo, com 40 kg, joga no peito do cara, tá ligado? Aí o cara fica todo lá, assim. Aí ele, tipo, fala, eu sou forte sim, tá ligado? Sai andando.
Isso é o máximo de zoeira que o Superman vai fazer. Destruir um carro, enfiando tanto de poste nele, mano. Isso é muito brutal pro Super-Homem, tá ligado? Não. Não, e sabe o que é o foda? Se você Caminhão, não vê o Homem, se você não vê o Homem de Aço, esse filme do Homem de Aço, se você não conhecer o Superman, e você for ver o Batman versus Superman, de cara, você vê o olhar do Batman vendo o Superman destruindo a Terra toda lá, deslutando, você fala, Superman é um vilão, por que eu vou torcer pra esse cara aqui? Aí ao mesmo tempo, nesse filme, você vê a galera adorando ele lá, passando a mão dele. Mano, por que esses caras tá adorando esse cara que destruiu Nova York toda lá, mano? Mas é um negócio que eu lembro que na época até viralizou, tipo assim, o Homem de Aço e o Batman, até ok, se você mudar o nome dele para assim, Psicopata versus Alienígena. Isso. Que é uma continuação boa pra Cowboy versus Alienígenas também. É isso, porque eles têm um psicopata vestido de morcego e um alienígena que odeia a Terra e tá aqui com desgosto. E assim, tecnicamente é um bom filme, né, cara? De porrada e tal, as cenas de ação são bem coreografadas. O impacto, né, velho? É a única cena que eu vi, tipo assim, o único filme que tem uns momentos que você vê. Agora com o Sentinela da Marvel, eu acho que tem o mesmo peso. Mas que você vê um cara voando assim, você fala, caralho, isso é o super-herói supremo, tá ligado? Porque ele era muito forte. Mas não traz a esperança, ele traz o medo, tá ligado? Na hora que ele aparece, ele fala, medo. Tipo assim, eu ia correr igual um filho da puta se eu estivesse na rua. Não, é aquela cena que a Zoe, que é a moça lá que vem, a general também, tá com um caminhão tanque dele e o Superman deixa ele passar por debaixo dele e atingir um posto de gasolina atrás dele. Destrói tudo. Não, mas aí é o fator, o Zack Snyder querendo ser o Michael Bay, né? Coloca explosão aí que vai ficar maneiro demais, cinema. Isso me lembra muito os Power Rangers e as meninas superpoderosas, né, velho? Que é a cidade de Townsville e a cidade dos Anjos, né? É destruído toda semana, porque os caras, pra salvar a cidade, eles destroem a cidade, tá ligado? Não, eu nunca vi o Power Ranger. O Power Ranger é Dragon Ball também. Eles, tipo assim, mas na cidade não é maquete que eles destroem, mano. Não é maquete também não, que eles vão pro lugar marcado. Eles têm um lugar marcado pra, tipo assim, teve a briga com a Depende da versão. O Ninja Trovão, né? Começa no parque e aí vai pra pedreira. Isso, sempre tem uma pedreira. Que é a pedreira repulsa. Que é a pedreira dos Sentais. Porque acaba o Power Ranger, aí entra os Jaspion lá na pedreira pra ele poder fazer o vilão dele. Tudo gravado pelo mesmo cara. Não, mas assim, cara, voltando pro filme, o Zod, ele chega lá, ele vê primeiro, ele quer que o Superman se rende, né? O Superman se rende achando que ele vai só deixar a humanidade em paz, né? Só que depois ele descobre que não, ele vai destruir tudo, aí o Superman começa a lutar com ele, aí vira uma pancadaria violenta, igual o Lucas falou. Mano, se fosse um filme do Dragon Ball, mano, esse filme aqui seria pica, tá? Porque a luta... Igual eu já falei antigamente, eu defendi o Zack Snyder, porque visualmente, em gravar luta de ação, ele tem um olhar muito bom, mano. Ele consegue fazer uns movimentos, principalmente com o Homem de Ferro, o Homem de Aço, né? O Superman, ele é muito rápido, então dá pra você fazer umas paradas muito maneiras, umas paradas impactantes, que você fala, putz, que soco foda, o cara voou 30 metros. E a câmera vai acompanhando assim, você fala, caralho, muito foda. Então, assim, tem umas paradas assim, mano, que visualmente, e por isso que eu acho que eu entendo quem ama esse Superman, porque realmente, se for ver o filme, esquece a história. Coloca um Link Park de fundo e vê a luta. Cinema demais, mano. Muito foda. Isso é verdade. Muito foda, tá ligado? Agora, você vê ao todo, mano, esse não é o Superman, mano. Tipo assim, eu acho que é o único vilão que ele matou em todos os filmes. Eu não me lembro dele matar um vilão. Não, no 4 ele mata, mas basicamente o vilão foi criado do nada, né? Então meio que não conta. Não é uma pessoa, né? Teoricamente ele é um robô e robô não tem alma, né? Aprendeu. Então ele mata o Zod aqui, mano. E tipo assim, o Superman nunca matou, eu acho, mano. Nunca vi um Superman matando alguém. Eu acho que o Superman é pior do que o Batman pra matar as pessoas, tá ligado? Que ele tem que se controlar sempre, porque ele é muito mais forte que todo mundo, diferente do Batman. É o universo do Zack Snyder, né? Onde o Batman não mata, a metralhadora do Batman mata e o Batman só marca as pessoas com gado. Então, assim, mano, eu acho que fugiu muito da proposta do que é o Superman. E ele ainda fala, né? O S no peito é a esperança. A esperança não sei da onde. E o foda é que, tipo, se vendo na sequência, né? Os filmes que a gente tá falando aqui, cara, esse filme, ele é uma mancha, tá ligado? Ele é, tipo, mano, que bosta é essa, tá ligado? Tipo, é bem diferente. Não, e que é pior? Ele fez esse Superman maluco, que psicopata, e depois do Batman vs Superman ele já mata o Superman. Só que ninguém se importa com o Superman ainda. Mesma coisa de você matar o Homem de Ferro no segundo filme, que ninguém se importa com a morte dele ainda. Calma, você tem que criar todo um arco pra ele morrer, mas não, no segundo filme já morre, ressuscita, ninguém liga também, ele ressuscitou. Não tem impacto nenhum, mano. Falando assim, você pega no filme 4, que eu acho que ainda assim é o pior filme como você pensa em experiência, né? Ainda a mensagem dele é uma mensagem mais Superman, tipo assim, vamos desmilitarizar o mundo. Sim. Sim, ele ainda é um Superman otimista pra caramba, né? Um Superman pelo povo. O Superman, a ideia do Superman é o que o Felipe falou, né, velho? É um cara extremamente messiânico, né? Ele é uma figura que vem pra ajudar e redimir as pessoas, né? Pra ser melhor que elas e fazer o bem, espalhar o bem.
E o Superman do Zack Snyder, ele espalha o caos, mano. E assim, O eu acho Zack que... Snyder ia pegar as ogivas nucleares pra colocar na fortaleza dele pra ele ameaçar o mundo. Sim. Então, eu acho que esse filme do Snyder ele foi muito inspirado no Batman do Nolan, né? Pra fazer uma parada mais real, mais escura. E muito também porque eu acho que a galera reclamou muito que o Retorno não teve muita ação. Aí ele falou, então, vamos fazer um puta filme de ação aqui, dark. A galera vai amar. E fizeram o Superman Injustice, tá ligado? Esse filme, ele só fez dinheiro e barulho por causa da torcida de futebol no mundo, velho. De tipo, eu gosto de Marvel, eu gosto de DC. Porque, logicamente falando, velho, esse filme ia ser um flop bizarro. Se fosse num outro momento, tá ligado? Se não tivesse Marvel pra poder rivalizar, nossa Deus, esse filme ele ia ter apanhado tanto, E velho. o triste, mano, é que muita galera da geração mais nova acha que esse é o Superman, porque não conheceu os outros. Então, tipo assim, a galera tá criticando muito esse que vai sair agora, porque o que eles entendem de Superman é o Henry Cavill, mano. Tipo assim, ele não é o Superman, mano. Então é foda, tá ligado? Os caras que ficavam zoando a Marvel é colorida e tal, vendo o trailer desse novo, falando, cacete, velho, o que tá acontecendo? Mas é engraçado que a gente falando do outro filme que não deve ser falado, né? Mas quando você tem o Henry Cavill de jornalista, sabe? De Clark Kent, nossa, que coisa terrível, sabe? Pessoa mais confortável numa roupa social na vida. Ele não passa a vibe, né, velho? Ele não passa a vibe de Clark Kent, não. Ele é tipo assim, todos os outros Superman, eles tinham a roupa assim, eles não eram super definidos. O Zack Snyder não, coloca a armadura por cima aí do Henry Cavill, porque a armadura, galera, a galera acha que aquele tanquinho do Superman do Zack Snyder é do Henry Cavill mesmo. Tá bom. O cara colocou uma puta armadura por cima, assim, por debaixo da roupa, pra ficar daquele jeito ali. Enquanto os outros Superman não tinha nada disso, mano. Não era pra mostrar imponência, era pra mostrar esperança, tá ligado? E é foda. Até porque como é que você fica malhado sendo Superman? Se nada, tudo é leve pra você, como é que você levanta peso? Porque a força dele não é uma força física, né? Assim, é a força do sol. O Superman é um dos poucos heróis que não precisa ser definidão, velho. Apesar de que no quadrinho tem uns caras que desenham ele trincadaço, tipo, o oblíquo aqui saindo, assim, você fala, beleza. Mas tipo assim, quadrinho de novo, né? Você tem um Magneto lá, 120 anos, six-pack no dia, assim. O Magneto não levanta o garfo pra comer, porque com o magnetismo ele pega na mente. Mas ele é trincado. Supino do cara com 400 quilos, que ele faz com pensamento, e mesmo assim ele tá do shape. É bizarro. Na moral. Então é isso. Mas esse Superman é o mais querido por muitas pessoas, mas pra mim isso aqui não é um Homem de Ferro, não. Homem de Aço, não. Mano. Qual que é a nota? Mano, eu acho ele pior do que o outro. Tipo assim, como se fosse um filme de ação apenas, não fosse do Superman, eu daria um 8, 7. Mas como ele é o filme do Superman, mano, você acaba pesando, tá ligado? Então pra mim é um 5, tá ligado? E tá no lucro ainda. Pesa. Eu acho que, assim, é triste, né, cara, ver o que foi acontecendo, né? Com o tempo foi desgringolando, né? Tipo, é quase que um 1, né? Porque o 1 é bom, o 2 é quase, o 3 é engraçado, o 4 é ruim. Aí o retorno é uma esperança e o Zack Snyder joga o bagulho pro cacete, né, velho? E aí, vamos ver aí. Na semana que vem, provavelmente, a gente já deve conseguir cobrir aqui o lançamento do Superman novo, né? Do nosso querido James Gunn, que fez um trabalho da hora lá com Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida. E aqui a gente já tem uma esperança de ser um filme quase que de equipe, né? Porque tem Mulher Gavião no trailer, tem o Guy Gardner no trailer, né? E o James Gunn só faz filme de equipe, né? Sim. E era um medo que eu tinha, porque dele tentar condensar tudo no Superman, mas ele falou, eu não sei, vou trabalhar com galera, que é o que eu sei fazer. E eu espero que seja bom. E ele tá dando muito, tipo assim, no Martin tá dando muito ênfase na Luz e no Lex Luthor também, né? Parece que eles vão ter uma participação grande. Que é o certo, né, velho? São personagens base aí do inclusive, mano, esse filme que eu falei do Retorno, ele poderia muito bem chamar Superman e Lois, tá ligado? Porque eu acho que ela tem muito tempo de tela nesse filme. Pode Igual crer. A série lá, né, que tem Superman e Lois. Né? Que é uma série que a galera elogia, sim. O pessoal fala bem. A série de Superman, até Smallville eu não vi, mas a galera tem muito fã também aí, velho. Tem a série animada que saiu, que a galera também baba um ovo cabuloso. Os filmes eu vi a maioria, eu acho bacana pra cacete. Apesar da mensagem da Foice e o Martelo ser bem complicada, né? A mensagem. Mas a própria HQ também não é isso aí. Não é grandes coisas, né? Mas, tamo aí, né? É um sentimento agridoce, cara. É um herói que. Se bem que se a gente fizesse isso com outros heróis, eu acho que o sentimento também seria agridoce, tá? Porque o Batman, tadinho. Eu acho que o Homem-Aranha, eu acho que é o mais, assim, que eu não sei tanto. Mano, o tempo não sentou o Andrew Garfield, tá? Depois vocês reassistem os dois lá. Não é essa bomba toda que a gente achava, não. Eu não gosto muito daquele lá que tem o Jamie Foxx. O Jamie Foxx. Esse é o pior de todos. Mas, assim, mesmo ele sendo pior, velho, ele ainda é melhor do que muita coisa aí, viu? Nossa, você ainda tem um Homem-Aranha japonês pra mostrar. Dá pra ir mais longe. Porque, assim, herói que tem grandes franquias mesmo, né? Tipo, muito filme é o Batman, o Super-Homem.
O X-Men que tem uma franquia só, mas é tipo, puta merda, nunca acabou, né? E o Quarteto Fantástico, né? Que agora tá chegando aí com o quarto filme também, que a gente deve falar na próxima semana, inclusive. Quarteto Mas Fantástico também é terrível, né? Os filmes que já teve. é triste, é triste. Apesar de que eu acho que o 1 ele é injustiçado, tá? Mas a gente discute isso no nosso próximo episódio. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para quartaelementopodcast.gmail.com ou deixa um salve no nosso Spotify, na aba de mensagens, ou no nosso YouTube, que a gente vai ler aqui na próxima mensagem. Algum dos senhores tem algum recado pra gente finalizar esse episódio? Às vezes não é um pássaro nem um avião, é só um homem de meia idade voando pelo céu. O pior que nesse retorno eles usaram essa frase de novo, mano. Porque tem uma hora que o Jimmy lá, ele tira uma foto, né? Só que é só um borrão, assim. Olha aqui, ó, tirar a foto do Superman, cara. Mas isso aí é um pássaro, mulher? Não, é um avião. Ele, não, é Superman. Da hora, criativo. E eu acho que o James Gunn também vai usar. Mas é isso, galera. Até mais semana que vem. Falou aí.